Vou compartilhar com vocês, ao começarmos, uma das declarações mais incríveis e, ao mesmo tempo, controversas que Ellen White já fez. Está em O Desejado de Todas as Nações, páginas 633 e 634. Uma frase. Se a Igreja de Cristo tivesse cumprido sua missão designada como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra com poder e grande glória. Que declaração! Que declaração! Ela estava falando com a geração do meu bisavô nessa declaração em particular. O livro O Desejado de Todas as Nações foi escrito na década de 1890, o que significa que aquela deveria ter sido a época em que Jesus viria a esta terra para buscar o seu povo e levá-los para casa. Isso não aconteceu. Nós vamos falar sobre isso esta noite. Ontem compartilhei com vocês um breve estudo bíblico. Hoje à noite será um estudo histórico, um estudo sobre o que aconteceu. E talvez possamos aprender o que precisa acontecer se quisermos ser essa geração. Escrevendo em resposta ao que Ellen White acabara de dizer, Oa Tate afirmou, a impressão que parece recair sobre os irmãos presentes com muita força é de que chegamos a uma crise importante na história da mensagem. A mensagem está crescendo, irmãos e irmãs, e a revista da semana passada nos informa de maneira inequívoca que o alto clamor já começou. Também nos é dito em testemunhos recentes que o Espírito Santo aguarda nossa solicitação e aceitação. Quem não consegue ver que a chuva serôdia está prestes a ser derramada sobre nós em grande medida? Estamos prontos para recebê-la? Certo, agora guarde isso. Lembre-se do alto clamor. O que é isso? O Evangelho para todo o mundo em um curto período de tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Qual é a única maneira de esse evangelho ser levado a todo o mundo em apenas alguns anos? Por meio de um novo programa evangelístico? Isso vai resolver? Por meio de um programa especial organizado pela conferência para nos ajudar a garantir que tudo o que fazemos e dizemos esteja em harmonia com a vontade de Deus. Isso resolve o problema? A única coisa que fará isso acontecer, o clamor estrondoso para o mundo inteiro, é um derramamento do Espírito Santo de uma forma que nunca vimos em nossas vidas. Essas duas coisas estão relacionadas. Chuva tardia, grito alto. Não se pode ter um sem o outro. Mas ouça esta tentativa de desacreditar a conclusão que acabei de compartilhar com você. A conclusão, a última chuva, o grito alto. Unam-se. Prepare o mundo. Jesus vem. Em um livro recente, um guia amigável para ouvintes sobre a mensagem de 1888, George Knight faz a seguinte pergunta. Existe nos escritos de Ellen White uma forte conexão entre a justificação pela fé e os eventos finais? A resposta dele é não. Alguns dos intérpretes de Ellen White, com interesse na mensagem de 1888, influenciados pelas apresentações dos enganados Jones e Prescott, desenvolveram ênfases que não estão presentes em seus escritos, mas que estão bastante em harmonia com sua própria agenda. É verdade que A.T. Jones realmente interpretou muita coisa na declaração sobre o grito alto, mas isso não significa que ele estava correto. Lembre-se de que eu disse que isso é controverso. Existe? Será que realmente era para haver uma segunda vinda para a geração do meu bisavô? Ele deveria ter sido um daqueles levados ao céu sem ver a morte? Ellen White não disse. Ela não disse. Isso é de George Knight. Ellen White não disse que a chuva serôdia havia começado com a pregação da justiça de Cristo em Minneapolis. Ela disse claramente que era o alto clamor. Homens como Jones, Prescott e G.B. Starr associaram-se à chuva serôdia. Conclusão. Mas essa não é a única conclusão lógica que se pode tirar? Se há um alto clamor, tem que haver uma chuva serôdia. Você não pode ter um sem o outro. Ambos atuam juntos, em harmonia um com o outro. Novamente, de George Knight.
Vários pregadores, incluindo A.T. Jones, G.B. Starr e W.W. Prescott, transformaram a afirmação dela, em novembro de 1892, de que o alto clamor havia começado, na ideia de que a chuva serôdia havia começado. Nem Jones, nem Prescott eram guias totalmente confiáveis em questões do Espírito Santo na época da reunião de 1893. Essa é a afirmação. Nenhum dos dois era confiável naquele momento de sua história. Outro ataque a A.T. Jones foi baseado em um erro que ele cometeu. As pessoas cometem erros? Ele tentou ler algumas visões de uma senhora chamada Anna Rice. Ellen White o repreendeu por fazer isso, disse que ele não deveria ter feito aquilo, e ele leu a repreensão dela na igreja diante de toda a multidão. E ele disse: "Eu estava errado." O que mais você pode dizer? Se essa é uma declaração genuína, eu estava errado, não farei isso de novo. Esse erro é retratado por George Knight como evidência de que A.T. Jones era pouco confiável durante aquele período de sua vida. Espalhadas por seus muitos livros sobre a história de 1888 estão alusões ao episódio de Anna Rice, mas com pouquíssimos detalhes. O objetivo, é claro, é destruir ou negar a relevância de A.T. Jones. Knight resume esse incidente da seguinte forma: os adventistas podem ser gratos por Jones não ter recebido carta branca na sessão de 1893, já que naquela época ele não era um sujeito totalmente confiável. Seu reavivamento da chuva serôdia poderia realmente ter levado o adventismo por caminhos estranhos e poderia ter mudado a natureza da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao aproximá-la do então nascente pentecostalismo. Em outras palavras, ele teria nos levado ao movimento das línguas e ao movimento carismático se tivesse sido deixado em paz. Muitas vezes, quando A.T. Jones é mencionado nos tempos modernos, é apenas com um comentário depreciativo passageiro. Bem, ele se perdeu no caminho. Bem, ele não fez o melhor que poderia ter feito, retratando-o de forma negativa. E isso é algo muito comum que ouvimos hoje em dia. George Knight tem feito essa acusação há mais de 25 anos, alegando que o movimento de avivamento de 1892 e 1893 foi baseado em um entusiasmo fanático. Há uma citação do seu livro. Foram Jones e Prescott, e não a Sra. White, que transformaram a empolgação de 1893 em proporções grandiosas. O sempre excitável Jones não era um líder totalmente seguro em 1893. Nunca devemos esquecer que ele tinha o problema perene do extremismo. Muito bem, essa é uma versão moderna do que aconteceu com A.T. Jones entre os anos de 1888 e 1893. Qual é o título do sermão desta noite? 5 anos até os portões do céu. De quais 5 anos estamos falando? Estamos falando do período entre 1888 e 1893. 5 anos para nos levar tão perto dos portões do céu quanto jamais estivemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que impediu isso? O que podemos aprender com o que impediu isso? Como podemos mudar a direção? E só para constar, esta é a pessoa que acredita que, por exemplo, Eva pecou antes de pegar o fruto e comê-lo, quando se afastou de Adão. Ele foi descrito por seus apoiadores como um historiador revisionista. Ele descreveu o início da nossa denominação como um adventismo fanático durante a experiência de 1842, 3, 4, ele disse. Ele disse isso em 2016, em Soquel. Eu não gosto de adventistas, eu gosto de cristãos. Tenha isso em mente, de todas as táticas que Satanás usou para desviar e atrasar o início da chuva serôdia e do alto clamor, a incitação dele àqueles em posições muito responsáveis para negar essa mensagem, para identificar a semana de oração de 1892 e a sessão da Conferência Geral de 1893 como meros resultados de um fanatismo exaltado. Naquela época estávamos fora do caminho, precisamos voltar ao caminho de alguma forma. Essas atitudes deram a Satanás uma grande vantagem em atrasar a vinda de Cristo.
Identificar a obra do Espírito Santo com fanatismo em Minneapolis em 1888 trouxe 4 anos de luta, conflito, rebelião e atraso. E agora, o apelo ao arrependimento laodicense manifestou-se com a participação direta do Espírito Santo durante 1892 e 1893 e foi chamado de fanatismo. Uriah Smith, J.H. Kellogg e muitos outros fizeram essas acusações contra o movimento de 1888. Em 1894, Ellen White fez um alerta contundente para aqueles que faziam exatamente o que analisamos nos últimos 5 minutos. Ela disse: "Não permitam que aqueles que negligenciaram receber luz e verdade se aproveitem do erro de seus irmãos para apontar o dedo e falar palavras vãs. Só porque os escolhidos de Deus foram ardorosos demais em suas ideias e levaram certas questões de forma demasiadamente intensa. Precisamos desses elementos ardentes, pois nosso trabalho não é passivo, nosso trabalho é agressivo." Ela continua: "Os agentes escolhidos de Deus teriam se alegrado em se unir aos homens que se mantiveram distantes deles, questionando, criticando e se opondo. Mas se os homens que deveriam ter usado sua experiência para promover a obra trabalharam para dificultá-la, e erros ocorreram que não teriam acontecido se eles tivessem ocupado o lugar que lhes foi designado. A quem Deus responsabilizará por esses erros tardios? Ele responsabilizará exatamente aqueles homens que deveriam ter buscado a luz e se unido aos fiéis vigias nestes dias de perigo. Mas onde eles estavam? Eles estavam se colocando na posição daqueles que não recebiam a luz para si mesmos e ainda interceptavam a luz que Deus queria enviar a outros. Tudo isso está nos materiais de 1888, páginas 1246 a 1248. Portanto, Ellen White coloca a culpa sobre aqueles que lutaram contra a verdade por tanto tempo e que, de outra forma, teriam sido capazes de beneficiar Jones e Prescott com sua experiência. Observe as expressões que ela usou sobre Jones e Waggoner. Os escolhidos de Deus, os fiéis vigias, seus termos e amigos. Os únicos que atacavam Jones e Waggoner naquela época, bem mais de 100 anos atrás, eram aqueles que, então e hoje, têm consistentemente se oposto à mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé. Agora, o que vamos fazer esta noite? Lembre-se de que eu disse 5 anos. Isso vai de 1888 a 1893. Vamos examinar a sessão da Conferência Geral de 1893 da Igreja Adventista do Sétimo Dia esta noite. Este é um estudo histórico. Admito que fui um entre muitos que tiveram uma má impressão dessa sessão da Conferência Geral, em grande parte por causa de alegações feitas por historiadores modernos. É muito importante, amigos, garantir que nos desvencilhemos do preconceito quando há controvérsia sobre uma questão. E olhem honestamente, o relatório e a revisão vieram nas reuniões do segundo sábado da Conferência Geral, quando o clímax foi alcançado e os resultados abençoados da obra de Cristo por nós foram apresentados. O sermão de Joan terminou, e a vasta congregação, ocupando todos os espaços disponíveis no tabernáculo, involuntariamente se transformou em uma reunião de louvor. Os ministros espalhados por toda a congregação, em número de 30 ou 40, levantaram-se e assumiram grupos em suas respectivas localidades, e centenas de testemunhos de louvor a Deus por sua bondade e salvação surgiram por toda a casa. Foi uma reunião como nunca se viu antes em Battle Creek, conforme relatado na Adventist Review após a segunda reunião do segundo sábado. Aqui está um trecho de uma carta de O.A. Olson, que na época era o presidente da Associação Geral. Ele diz que o Espírito do Senhor agiu de maneira maravilhosa e o poder de Deus para convencer e converter se manifestou de forma extraordinária. Para Olson, o detalhe mais importante e significativo foi uma confissão de J.H. Morrison. O elder Olson disse: "Já ouvi muitas confissões, mas devo dizer que nunca ouvi uma como a dele. Embora tenha sido fria e ponderada, como é próprio de seu temperamento, foi a confissão mais completa e profunda que já presenciei, e nunca vi uma congregação tão impactada por uma confissão como nesta ocasião.
Agora, J.H. Morrison foi um dos oponentes mais vocais de Jones e Wagoner em 1888 e fez sua confissão em 1893. Continuando um pouco mais sobre O.I. Olson, o Instituto e a Conferência do início ao fim foi uma temporada verdadeiramente notável. Nunca antes participei de uma reunião como essa em lugar nenhum. A presença do Senhor pareceu se manifestar em grande medida e em diferentes momentos. O poder de Deus repousou sobre o povo de uma maneira muito marcante. Tudo transcorreu com uma harmonia e unidade notáveis. Acho que nunca participei de uma conferência onde parecia haver tanta liberdade, sem nenhuma restrição humana. No entanto, nunca vi uma reunião em que cada orador parecesse ter tanto respeito pelos sentimentos e opiniões dos outros. Ao se despedirem dos irmãos, todos se sentiram muito encorajados. E nunca os delegados deixaram nenhuma de nossas conferências com o mesmo sentimento e espírito com que deixaram a que acabou de passar. W. Prescott teve algumas palavras a dizer. O Senhor se fez muito presente por meio de seu espírito durante nossa conferência e sentimos que um grande bem foi realizado para todos aqueles cujos corações estavam abertos para receber a luz e a bênção de Deus. Prescott continuou dizendo que nunca tinha visto os obreiros saírem com tanto grau de esperança no Senhor. Agora eu pergunto, isso soa como fanatismo? Isso lhe parece extremismo? Para mim não, O.A. Olson. Mais uma vez, aquela tinha sido a melhor reunião que ele já havia presidido. Ele disse W.A. mais apimentado. Foi a melhor reunião já realizada. C.H. Jones. Esse é diferente do A.T. Jones. C.H. Jones. A conferência foi o melhor encontro em que já participei, sem exceção. Ao estudarmos a Bíblia, raios de luz brilharam sobre as páginas sagradas e muitas almas se alegraram no Senhor. Pergunto novamente. Extremismo, fanatismo. Ellen White declarou que havia encontrado. Aliás, Ellen White não estava aqui. Ela estava na Austrália. Nessa época, Ellen White declarou ter encontrado um banquete valioso na leitura dos sermões diários. Tudo o que ela conseguia fazer era ler os sermões. Anos mais tarde, ela foi instruída a usar especificamente os discursos de A.T. Jones impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 1897. Isso soa como se A.T. Jones fosse veemente, virulento e extremista? Não transmite essa sensação de forma alguma, não é? Tudo bem. Agora. Ellen White, em 1893, estava abordando a autenticidade do derramamento do Espírito Santo na Conferência Geral de 1893. Ouça com atenção. Isto é do Manuscript Releases, volume 10, página 346. Todas as revelações de Deus na conferência eu reconheço como vindas dele. Não ouso dizer que aquela obra foi excitação e entusiasmo injustificado. Não. Deus se aproximou de vocês e seu Espírito Santo revelou que ele tinha um céu cheio de bênçãos, até mesmo luz, para iluminar o mundo. No entanto, na mente das pessoas que estavam lá, pelo menos de algumas delas, havia um sentimento de desprezo. Isso é só o A.T. Jones reclamando e delirando de novo, a impressão de que eles poderiam ter sido enganados, que foram ardorosos demais, que foram fortes demais. Chegou-se mesmo a questionar se isto foi obra de Deus ou uma onda de fanatismo. Ellen White disse, como Satanás exila! Como Satanás se exalta! Pouco tempo depois, Ellen White escreveu a Uriah Smith, que havia sido fundamental para acusar os avivamentos de 1892 a 1893 de fanatismo, advertindo-os severamente contra a adoção de tal posição. Estas são as palavras dela. Aquilo que era luz vinda do céu foi chamado de excitação. Fiquei triste ao ver este assunto ser encarado dessa forma. Devemos ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus ao declarar que a ministração do seu Espírito Santo é uma espécie de fanatismo, quando Deus tem agido de maneira notável. Ninguém deveria se atrever a dizer que isto não é o Espírito de Deus.
Ellen White explicou a Uriah Smith que Satanás havia levado muitos a cair em tentações, de modo que ele pudesse sugerir a muitas mentes que a luz enviada do céu era apenas fanatismo, era excitação. Eles chamarão a luz de trevas, ela disse, e as trevas serão escolhidas em vez da luz. Tenho tido medo, um medo terrível de que aqueles que sentiram os brilhantes raios do sol da justiça, e aqui vai uma declaração um pouco especial, não tenho nenhuma dúvida de que eles realmente receberam o Espírito Santo. Então, novamente ela disse, aqueles que sentiram os brilhantes raios do sol da justiça chegarão à conclusão de que as bênçãos enviadas por Deus do céu são uma ilusão. Eles não chegarão a essa conclusão. Materiais de 1888, 1210 a 1213. Em 1894, ela escreveu o seguinte: aquele que atribui a obra de Deus a um entusiasmo excessivo e a chama de fanatismo está certamente pisando em terreno perigoso. Eles estão pecando contra o Espírito Santo. E, como resultado de sua resistência, colocam-se em uma posição em que não conseguem reconhecer o Espírito de Deus. Review and Herald, 13 de fevereiro de 1894. Ellen White advertiu aqueles que poderiam questionar a boa obra do Espírito Santo em Battle Creek no ano anterior e atribuí-la ao fanatismo. Ela disse, eu sei que o Senhor operou por seu próprio poder em Battle Creek. Que ninguém tente negar isso, pois ao fazê-lo estará pecando contra o Espírito Santo. 1888 Materials, páginas 1254 e 1255. Portanto, por tudo o que ela disse, está absolutamente claro que ela apoiou que houve um verdadeiro reavivamento do Espírito Santo durante a Conferência Geral de 1893. Em claro contraste com as objeções dos críticos, tanto daquela época quanto de hoje, as mesmas questões ainda estão sendo levantadas atualmente. Durante as reuniões ministeriais antes da Conferência Geral de 1893, S.N. Haskell fez a conexão óbvia entre o alto clamor e a chuva serôdia. Ele disse, este é o derramamento do Espírito de Deus. É o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E esse é o ponto em questão. Será que essa foi a oportunidade que tivemos, meu bisavô? Será que essa foi a chance que ele teve de entrar no céu sem ver a morte? E o que podemos aprender com essa experiência? A.T. Jones acrescentou o seguinte, orações estão subindo diariamente agora. O dia vai chegar em que a última oração necessária para trazer essa bênção terá subido. E então? Ela virá. A inundação irromperá e o Espírito Santo será derramado como no dia de Pentecostes em 1893. Muito simplesmente, a Conferência Geral de 1893 foi uma tentativa total de ver o cumprimento das promessas feitas em 1888. Era para isso que ela foi planejada. Foi isso que eles tentaram fazer, enquanto o orador falava ali para finalizar as profecias do derramamento do Espírito Santo. Na última Ray G.C. Tenney relatou àqueles na Austrália e Nova Zelândia que foi uma maravilhosa manifestação da bênção de Deus, manifesta desde o início e aumentando em poder até o final. Nunca foi nosso privilégio participar de reuniões como essas. O Consolador veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tenney relatou que os estudos bíblicos conduzidos por Haskell, Jones e Prescott trouxeram muita luz sobre a palavra sagrada e a recepção dessa luz aumentou a alegria nos corações daqueles que se uniram ao estudo. Continuando com profunda humildade, sentimentos errados foram confessados e corações que estavam um tanto afastados foram aproximados e unidos pelos laços mais estreitos. Então ele pôde agora afirmar sem hesitação, chegamos ao tempo da chuva serôdia e ao tempo em que o Senhor diz ao seu povo, levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor nasce sobre ti. E novamente eu vou dizer isso, mas acho que nem preciso. Nada disso soa remotamente como fanatismo ou excitação indevida, mas sim como o início do cumprimento das profecias finais do livro do Apocalipse. Com isso em mente, vamos revisar a clara declaração de Ellen White, de 1898, em O Desejado de Todas as Nações, página 633, aquela com a qual comecei.
Se a Igreja de Cristo tivesse cumprido sua missão designada como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra com poder e grande glória. Essa é a declaração em o desejado de todas as nações. Então, aí está. O contexto histórico desta conferência geral em particular. 1893, 5 anos após 1888. O que vamos aprender com isso? O que vamos fazer a partir disso? Amigos, se não soubermos do que realmente se tratou o movimento de 1888, se apenas ouvimos dizer que havia 2 homens que falaram sobre justiça pela fé, apresentaram suas mensagens e depois se desviaram um pouco mais tarde. Se é só isso que realmente sabemos sobre o assunto, então não conhecemos de fato a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 5 anos das portas do céu. 5 anos e eles poderiam ter entrado na cidade de Deus. O cumprimento de apenas mais algumas profecias, não faltavam muitas. E eles teriam entrado no céu sem ver a morte. O que podemos aprender com isso? Antes de tudo, vou sugerir que seria um projeto muito válido para cada um de nós estudar o mais profundamente possível o que realmente aconteceu em 1888. Em 1893, esses 2 anos em estreita conexão um com o outro, 5 anos de distância de ir para o céu sem ver a morte. Faz muito tempo, não é mesmo? Faz muito tempo e já se passaram muitos anos. Nenhum de nós estaria vivo para ver aquilo. Então podemos dizer, graças a Deus estamos vivos. Mas será que esse é realmente o ponto? E quanto aos milhões que morreram nas guerras do século passado? E quanto àqueles que foram perseguidos por causa de sua fé? E quanto ao todo? Toda essa questão do terrorismo que está varrendo o nosso mundo agora, onde as pessoas estão começando a se odiar, a não conversar mais umas com as outras, mas a odiar o que o outro lado está fazendo e a falar contra isso com as vozes mais altas possíveis. O que podemos fazer? Como podemos aprender com isso? Então, primeiro precisamos estudar o período de 1888. Precisamos saber o que é, e vou recomendar 1 ou 2 livros esta noite. E eu insisto para que você adquira esse livro para si mesmo. Leia por conta própria. Se você tiver alguma dúvida sobre isso ou quiser mais informações, essas informações estarão disponíveis após a reunião. O livro se chama Ferido na Casa de Seus Amigos. Ferido na Casa de Seus Amigos. E obviamente isso está falando sobre Jesus Cristo, pois ele foi ferido na casa de seus amigos há 2000 anos. Mas agora o autor está aplicando isso a este período de tempo, de 1888 a 1893. O nome dele é Duffield. Duffield. Você não reconhece esse nome como parte dos palestrantes de 1888, reconhece? Eu conversei com eles por vários anos. Já faz algum tempo que não falo com eles. Mas Ron Duffield é o autor do livro Ferido na Casa de Seus Amigos. E há outro livro que é o sobre 1893. Agora, o segundo livro que ele escreveu, que na verdade foi o primeiro, chama-se O Retorno do Espírito Santo. O Retorno do Espírito Santo, que descreve 1888. Então você tem 2 livros e eu considero esses como o padrão ouro em pesquisa adventista do sétimo dia. Ron Duffield não é um ministro. Ele é um leigo. Ele é uma pessoa que simplesmente se dedicou a estudar essa questão, o que isso significa para nós e o que podemos aprender com isso. Então, o primeiro é sobre 1888. O segundo é sobre 1893. Ferido na Casa de Seus Amigos. Disponível na Amazon. Pelo menos era assim quando eu o recebi. Espero que ainda esteja lá. Ferido na Casa de Seus Amigos. E agora, o que mais vamos fazer? Bem, podemos assumir esse compromisso? Podemos fazer com que nosso maior desejo seja não repetir os erros daqueles que cometeram o trágico equívoco de permitir que a Terra continuasse existindo por mais de 100 anos além do tempo determinado? Já se passaram mais de 100 anos desde o tempo em que Jesus queria pôr fim ao sofrimento causado pelo pecado neste planeta.
Ele queria terminar com todas as coisas que o pecado trouxe. Ele queria responder à última acusação de Satanás contra o povo remanescente de Deus. Qual é essa última acusação? A última acusação dele é mais ou menos assim: sim, eu sei que você perdoou o seu povo. Sim, eu sei que você lhes ofereceu arrependimento. Sim, eu sei que você os levou até os pés da cruz. Sim, você fez tudo isso. Mas me mostre, apenas me mostre um grupo de pessoas que foram perdoadas de todos os pecados que já cometeram, que estão vivendo agora sem pecar. Mostre-os para mim. Eles não existem. Você pode perdoá-los o quanto quiser. Você pode se sentar em seu trono celestial e marcar o perdão ao lado de cada pecado que eles cometeram. Mas se você não lhes deu o poder, a graça e a misericórdia para superar esses pecados, para que eles não os repitam novamente em nenhum momento, em qualquer lugar do universo, o que impediria que isso acontecesse? O que me impediria de perder a paciência mais uma vez? O que impediria qualquer um de nós de cometer um erro que mancharia novamente o universo de Deus? De recomeçar tudo de novo e iniciar todo esse processo? Somos informados de que a aflição não se levantará pela segunda vez. Como Deus vai realizar isso? Ele vai apertar um botão mágico em nosso cérebro para que não possamos mais pecar? Então ele poderia ter feito isso com Adão e Eva, não poderia? Assim, eles não teriam caído na tentação de Satanás. Ele nunca tirará o livre-arbítrio daqueles que criou, porque eles foram criados à sua imagem. O livre-arbítrio é o coração e a alma do caráter de Deus. E Deus nunca vai tirar isso de nós. O que impediria alguém, qualquer um de nós ou qualquer outra pessoa, nesses primeiros 1000 anos da história do céu, antes de voltarmos para esta terra, o que impediria alguém de entrar em rebelião, mesmo que fosse só uma vez? Como essa promessa pode ser cumprida se o livre-arbítrio será nosso presente pelo resto da eternidade? Então, a segunda coisa que quero dizer é: faça. Precisamos estudar mais do que nunca como podemos permitir que o Espírito Santo transforme nossas vidas de rebeldia para a obediência, porque isso vai exigir um milagre de Deus. Eu mencionei isso ontem. Se houver vitória sobre todo o pecado, será o maior milagre que Deus já realizou por mim. E quanto a você? E quanto a você? E quanto a todos os outros que não estão aqui nesta sala esta noite? Quem fará parte da geração final de Deus? Quem pode impedi-los de cometer um erro trágico? Eva cometeu um erro, não foi? Ela não estava tentando se rebelar contra Deus. Ela achou que o que a serpente dizia fazia sentido e que poderia, de fato, se cumprir. Ela achava que estava fazendo a coisa certa. Foi por isso que ela ofereceu ao marido, para que ele pudesse compartilhar isso com ela. Ela sentiu uma alegria em seu coração. Mas era uma alegria originada por Satanás. Nós temos o mesmo problema. Achamos que estamos fazendo o certo e talvez estejamos fazendo exatamente o que Satanás nos induz a fazer. Então, a segunda coisa que quero dizer é: vamos orar por um milagre. Vamos orar por um milagre em nossos corações para que saibamos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E amigos, será que recebemos informações suficientes nos escritos de Ellen White para sabermos o que não devemos fazer? Será que recebemos muito mais do que estamos dispostos a admitir? Se acreditarmos que Ellen White foi uma mensageira escolhida por Deus para este movimento, assim como Jeremias foi um mensageiro escolhido por Deus para o seu povo quando a Babilônia estava atacando. Se acreditarmos que Deus escolhe mensageiros para falar com autoridade, não apenas pastoralmente, mas com autoridade mesmo, sobre o que Deus quer que façamos, então temos uma chance. Então teremos a chance de sermos essa geração. Nem todos na Igreja Adventista do Sétimo Dia farão a escolha certa. Foi-nos dito que a maioria nos abandonará. Quem serão aqueles que permanecerão firmes? Quem serão aqueles que permanecerão firmes com Deus quando parecer que o céu está desabando ao redor deles e acharem que provavelmente jogaram fora mais uma chance de ir para o céu? Eu não quero que isso seja verdade para nenhum de nós, nenhum só. Temos um destino, temos uma oportunidade. Uma oportunidade como essa não era vista desde 1893, meus amigos. Nós já vimos avivamentos evangelísticos.
Já vimos grandes movimentos de leitura da Bíblia e de estudo dos escritos de Ellen White. Vimos todas essas coisas e nenhuma delas nos levou à segunda vinda de Cristo. Ainda estamos aqui tentando entender, tentando descobrir o que podemos fazer para mudar o que aconteceu. Então, meu segundo apelo é: vamos começar a estudar como viver sem pecado. Tem que começar por aí, não é mesmo? Mesmo que não estejamos vivendo sem pecar agora, mesmo que não estejamos vivendo vidas sem pecado, haverá um fechamento da graça para a humanidade. Eu mencionei isso ontem, que corremos o risco de perder se continuarmos pecando até Jesus voltar. Não haverá fechamento da graça para a humanidade nesta terra. Isso não pode acontecer porque ele precisa permanecer no santuário celestial com seu sangue oferecido para o perdão dos pecados. Mas se ele algum dia for trocar de roupas, trocar suas vestes e sair do santuário celestial pela última vez, vestir seus mantos de justiça e retidão e voltar a esta terra naquele cavalo branco do Apocalipse, então teremos esperança. Então existe a possibilidade de que esta possa ser a última geração. Por que não deveria ser? Você tem mais conhecimento sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás do que Abraão tinha. Abraão tinha profecias sobre o futuro. Ele confiava nessas profecias. Ele não tinha a história para se apoiar. Você tem 6.000 anos de história mostrando qual é a vontade de Deus e o que acontece quando não a seguimos. Temos mais evidências diante de nós do que qualquer personagem bíblico jamais teve. O que faremos com isso? Estaremos nós dedicando aquela hora de meditação reflexiva sobre a morte de Jesus Cristo e o que isso significa para cada um de nós? Perdão? Sim, louvado seja Deus pelo perdão. Eu nem conseguiria começar a falar com você se Deus não tivesse me dado esse dom e não estivesse me dando esse dom agora. Eu não conseguiria falar se não acreditasse no perdão. Mas não posso falar sobre perdão sem também falar sobre santificação. Santidade. Esse é o tema central desta conferência. Sede santos. Por quê? Pois eu sou santo. Você quer caminhar comigo no céu? Você quer passar tempo comigo? Você quer aprender os meus caminhos? Então seja santo, porque só há santidade no céu. Não há impureza. Não existem segundas chances. Também não há como acertar na segunda vez. Só existem duas opções. Ou Deus terá transformado tanto um povo nesta terra que eles nunca mais suportarão a ideia de se separar de Deus e seguir seu próprio caminho. Ou alguém vai começar tudo de novo. E então, o que teremos? Teremos um fracasso do grande conflito. E eu não admito que isso possa acontecer porque, por acaso, eu acredito neste livro. E este livro diz que desta vez não haverá fracasso. Eu não vejo como isso pode acontecer. Eu não sei como Deus vai conseguir fazer isso, mas está escrito que vai acontecer. Lemos o texto ontem de manhã sobre como Deus proverá seu poder milagroso. E se Ele pôde fazer isso naquela época, e se Ele pode fazer agora, Ele pode fazer por toda a igreja neste momento. E este corpo pode se tornar os 144.000. Estamos dispostos a ser esse povo? Estamos dispostos a permitir que isso aconteça conosco? Antes de tudo, lembrem-se, precisamos saber o que realmente aconteceu naquela época, em 1893. Por que eles chamaram isso de excitação fanática? Por que vamos chamar o derramamento do Espírito Santo de excitação fanática? Alguns entre nós farão isso. Vamos chamar isso de fanatismo. Como podemos aprender a não chamar a obra do Espírito Santo de fanatismo? Aos olhos de muitos, vai parecer isso. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Como você vai responder? Você será esse povo? Então, não vou usar todo o meu tempo esta noite. Eu disse o que queria dizer. Eu disse isso porque sinto que, talvez, sabe, eu, como alguns de vocês, não estou ficando mais jovem. Se Jesus não voltar nos próximos anos, eu vou descansar, assim como alguns de nós aqui hoje. E Jesus terá que esperar por outra geração para acertar. Quantas gerações ele terá que esperar? Ele já esperou mais de 130 anos, geração após geração. Meus pais acreditavam na breve vinda de Jesus Cristo.
Eles morreram nessa fé. Eu espero vê-los no dia da ressurreição. Mas não é só sobre isso. É sobre uma pergunta. Quem está dizendo a verdade, Deus ou Satanás? Satanás diz, eu tenho mais poder do que você, Deus. Eu conheço o Preb. Eu vou fazer com que ele peque, é garantido. Pode ficar de olho em mim. E Deus diz, eu também conheço o meu povo e vou apresentá-los diante do universo. Eu vou encerrar a obra de perdoar pecados para que todo o universo veja que não há mais jogos de favoritismo sendo feitos. Ninguém vai receber uma chance especial só porque era um grupo favorecido. Todos terão a mesma oportunidade de pecar ou obedecer, e o universo verá isso acontecer. E não há mais perdão disponível, porque essa é a única maneira de provar quem está dizendo a verdade, Deus ou Satanás. A obediência é possível para a eternidade ou é impossível para a eternidade. Essas são as únicas duas opções que podem ser consideradas. Se Deus não vai apertar botões em nosso cérebro, e Ele não fará isso, então a única opção é, Ele pode nos mudar de dentro para fora? Assim, paramos de questionar, racionalizar, de nos perguntar, isso está realmente certo? Se você tem uma dúvida sobre o que é certo ou errado, você tem 2 deveres a cumprir. Primeiro, vá à palavra de Deus, a Bíblia. Segundo, vá aos escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White foram dados para tempos específicos, o nosso tempo nesta geração. Os escritos de Ellen White não têm 100 anos e, portanto, estão desatualizados. Eles se aplicam a nós hoje tanto quanto se aplicavam durante a vida dela. Ela disse que seus escritos permaneceriam até que Jesus voltasse. Ela foi questionada se haveria outro profeta. Ela disse que o Senhor não lhe havia dado luz sobre esse assunto, mas que seus escritos eram suficientes para permanecer até que Jesus voltasse. É exatamente aí que eu me posiciono, irmãos e irmãs. Eu quero fazer parte dessa geração. Como eu disse, se alguns de nós não fizerem parte dessa geração, se formos para o descanso nos próximos anos, outra pessoa terá que fazer o trabalho que tivemos medo de enfrentar. E sim, isso pode acontecer porque as promessas de Deus não falham. Se esta geração falhar, Deus levantará uma nova geração e alguma geração terá sucesso. Alguma geração será aquela demonstração final do poder e autoridade supremos da palavra de Deus quando Ele fala. É isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. E eu quero que cada um de nós faça um compromisso de que faremos parte dessa geração final e vitoriosa, que estará ao lado dos túmulos de nossos entes queridos e ficará orgulhosa e feliz em recebê-los de volta à vida. E nunca mais seremos separados e entraremos juntos na eternidade. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio para hoje. É por isso que, no meu entendimento, e eu não conversei com nenhum dos que organizaram esta conferência, eles simplesmente me convidaram e disseram, este é o tema do fim de semana. Eu acredito que foi por isso que eles escolheram esse tema, Sede Santos, porque eu sou santo. Porque essa é a única maneira de terminar o grande conflito. Essa é a única maneira de provar que Satanás está errado. Quando ele diz, eu tenho mais graça e mais poder de persuasão do que você. Eu acredito que ele está completamente enganado. E você e eu somos os únicos que vão mostrar que isso é verdade. Ele será vindicado. Deus será vindicado em você, diante dos olhos deles, em cada um dos nossos corações. Então é aí que estamos. É por isso que estamos aqui e é por isso que seguimos em frente juntos. Eu quero orar. Pai do céu, eu peço com todo o meu ser que este grupo de pessoas aqui hoje, no topo desta montanha, se torne o núcleo daqueles que permanecerão sem se rebelar contra ti por toda a eternidade. Que este seja o grupo que vai estudar, ler, seguir e obedecer, não importa qual seja o custo. Então, Senhor, eu peço apenas por um milagre. Peço o teu poder milagroso de perdoar. Louvado seja Deus pelo seu perdão, mas peço ainda mais o seu dom da santidade. Porque só isso acabará com a batalha.
Então, Senhor, tome-nos como somos fracos e faça de nós a geração que demonstrará a todo o universo que as tuas promessas jamais falham. Eles apenas estão atrasados por um tempinho. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.